Nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Eu vou pedir para o Marcos fazer aqui uma oração, apresentando o presbítero César e também agradecendo aos contribuintes desta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Estendam as vossas mãos, apresentando a vida do nosso irmão César, que eu creio que o Senhor já tem colocado uma palavra em seu coração, amém? Oremos ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te apresentar agora a vida do teu filho. Senhor, toma, Senhor, o teu servo nesta hora, usa ele como instrumento nas tuas mãos. Nós cremos que o Senhor já tem colocado uma palavra em seu coração, usa ele, Senhor, de uma forma tremenda, abre a porta da palavra, Senhor, e fala com a tua igreja, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Jesus, é assim que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sou grato a Deus por mais essa rica oportunidade. E eu quero aproveitar bastante o tempo que me foi dado. Eu gostaria de ler o tema dessa festividade. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, lerei 2 versículos, conforme foi mencionado na leitura oficial. Versículo de número 1 e o versículo de número 16. Amém? Estarei lendo para ganharmos tempo. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. Versículo 16 diz o seguinte, somente a parte B, amém? Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Amém? Obrigado. Tome o vosso assento em nome de Jesus. Abençoe. Glórias a Deus. Meus irmãos, quantos estão me ouvindo, diga amém. 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 Escute. Eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade. Amém. É um privilégio inigualável fazer parte desse momento. Sou grato a Deus pela vida do pastor Kleber que nos confiou essa grande oportunidade. Amém. Sou grato a Deus pela minha família. Sou grato a Deus em fazer parte desse momento histórico aqui no Parque Jandaia. Eu cheguei aqui há 7 anos, mais ou menos. Congreguei na subcongregação do Parque São Miguel por cerca de 6 anos. E estamos aqui no Parque Jandaia há basicamente 1 ano. Eu sou grato a Deus por cada irmão que sempre me recebeu bem aqui nesta casa. Amém? Os irmãos sempre me trataram com muito respeito, embora seja um pouco novo, né, comparado com a maioria dos obreiros, mas nossos obreiros sempre me trataram com muito respeito. Amém? Então eu sou grato a Deus pelo carinho, sou grato a Deus pelas orações dos irmãos e principalmente pelas oportunidades que Deus tem me dado aqui neste lugar. Amém? Só Deus para recompensar os nossos obreiros, a cada irmão, principalmente o nosso pastor por essa grande oportunidade. Então, de todo o coração, eu gostaria de fazer notório a minha gratidão a Deus, primeiramente, e à vida do pastor por nos confiar essa rica oportunidade. Amém? 43 anos de muitas bênçãos, 43 anos de muita história, e até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então escute, meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Amém? Serei breve naquilo que Deus colocou em meu coração. Amém? Mas eu gostaria de pedir, irmãos, como de costume, que os irmãos deem total crédito e total atenção para a palavra do Senhor. Amém? Serei breve, daqui a pouco já estarei concluindo essa rápida reflexão, mas eu gostaria de pedir a sua atenção total, amém, para a palavra do Senhor, porque ela é digna de toda a aceitação. Amém? Escute. Nós sabemos que o nosso cérebro, ele trabalha com diferentes métodos de aprendizado. Amém? E a neurociência fala que um método mais eficiente que existe é o método comparativo. O nosso cérebro, ele tende a ter uma maior facilidade de compreensão
com algo que nós já conhecemos, e para nós parece ser similar. Amém? Jesus, o maior de todos os pregadores e mestres que já existiu, ele fez uso desse método. Mateus capítulo 13, versículo 34, o texto nos fala que Jesus nada falava a não ser por parábolas. E parábola é esse método de comparação. Ou seja, Jesus ele usava coisas do dia a dia da cultura judaica para trazer ensinos que talvez, se ele não usasse esse método, aquelas pessoas não iriam compreender. Então, irmãos, falando sobre isso, sobre esse método de aprendizado, sobre parábolas, quando o pastor nos convidou, quando a igreja nos lançou esse convite, de imediato, no meu subconsciente, eu fiz uma grande conexão com esse tema, porque o tema diz a casa do Senhor Deus e o nosso papel na construção da igreja. Amém? A casa do Senhor Deus e o nosso papel na edificação da igreja. Quando eu li, irmãos, esse tema, logo de imediato o meu cérebro fez uma associação com a palavra edificação, construção. Por que eu digo isso? Os irmãos que não me conhecem, eu trabalho com construção civil. Então, logo de imediato, o Espírito Santo me fez algumas associações com a minha profissão, com o meu dia a dia de trabalho e com esse tema que nos foi proposto. Então, em poucas palavras, eu gostaria de trazer aqui algumas lições dentro da palavra de Deus, em todo esse contexto da história da construção do templo e lições preciosíssimas acerca da edificação. Mas que edificação, irmão César? Somente da igreja, do templo? Não. Essas lições são válidas para todas as áreas das nossas vidas. Qualquer tipo de construção que você tenda ou queira construir, sonhe construir, se você aplicar esses princípios, essas 4 etapas que o Espírito Santo acendeu em meu coração, eu tenho certeza que qualquer projeto, qualquer obra que você colocar em seu coração o desejo de construir, eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido. Amém? Então nessa noite, irmãos, eu gostaria de trazer aqui os 4 principais princípios de toda edificação. Estamos falando aqui da edificação da igreja, do corpo do Senhor, da casa do Senhor. Mas eu gostaria de aplicar, irmãos, esses 4 princípios que eu identifiquei aqui nesse contexto, que são os mesmos princípios que nós aplicamos hoje na construção civil, na engenharia civil. E o primeiro princípio de toda construção, de toda edificação, é que toda construção, qualquer obra, ela passa pelo princípio do propósito. Onde você encontra isso, irmão César? Nesse contexto que nós estamos lendo. Leia comigo. Os irmãos, se puderem projetar aqui na retaguarda, vai nos ajudar muito na compreensão. Capítulo 22, versículo 7, diz o seguinte: E disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor Deus. Ou seja, o primeiro princípio básico de qualquer construção, qualquer obra, qualquer edificação, tende a passar pelo princípio do propósito. Propósito fala de ideal, propósito fala de sonho, propósito fala de objetivo. Então, irmãos, eu gostaria de falar para os irmãos que o contexto é muito claro ao dizer que o rei Davi, ele estava no seu palácio. O contexto de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 3, fala que ele teve o desejo, o intuito em seu coração de edificar uma casa ao Senhor Deus. Ele falou, não é digno eu estar morando nesse palácio tão luxuoso e a arca da aliança, a arca do Senhor, está habitando em tendas. Então a história nos diz que o Senhor, que Davi, teve esse desejo em seu coração, esse intuito de edificar a casa do Senhor, esse propósito de edificar a casa ao Senhor. Então, irmãos, eu gostaria de entender com os irmãos que todas as obras nascem de uma ideia. Todas as obras, objetivos, nascem de um propósito. Nós ouvimos aqui na quinta-feira o pastor pregando, Paulo Roberto, ele fazendo aqui a narrativa histórica da construção dessa igreja. E ele falou que o pioneiro dessa congregação foi o pastor Maurício, é isso mesmo? Então, irmãos, eu entendo aqui, dentro desse contexto, que o pastor Maurício
foi o pioneiro dessa obra e o Senhor acendeu esse desejo em seu coração. Esse propósito, esse ideal de edificar um templo ao Senhor, da mesma maneira que o rei Davi teve esse ideal. E a primeira coisa que eu entendo com isso é que tem horas, irmãos, que nós temos propósitos, ideais, sonhos, só que nem todo propósito, como nós aprendemos na EBD de manhã, ele é segundo o coração de Deus. Porque nós aprendemos que o nosso coração ele é enganoso. Então nós devemos guardar o nosso coração. Porque tem hora que eu tenho um propósito, um ideal, só que esse ideal não está de acordo com a vontade de Deus. Mas eu gostaria de falar para os irmãos que o segredo, para que todo propósito seja estabelecido, está justamente no versículo 22 e no capítulo 22, versículo 5, na qual nós entendemos a intenção do coração do rei Davi ao querer edificar esse templo ao Senhor. Porque ele fala assim, porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência. Qual a intenção desse homem? Para nome e glória em todas as terras. Ou seja, o objetivo do rei Davi não era edificar um palácio para si. O objetivo e a intenção do coração do rei Davi era edificar uma casa. Para quê, irmão César? Para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Então a primeira coisa que o Espírito Santo acendeu em meu coração é que todos os propósitos, se estiverem alinhados com a vontade de Deus e principalmente forem para exaltação e louvor unicamente do nome de Jesus, eles serão estabelecidos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então a primeira etapa de qualquer obra é a etapa do propósito. Fale comigo, propósito. Mas, irmãos, nenhuma obra ela é concluída apenas com propósito. Sabia disso? Imagine, você tem uma ideia e a obra fica pronta. Obras não são feitas de mágicas, de estalares de dedo, não. Nós precisamos das 4 etapas principais. E a segunda etapa, depois que nasce em nossa mente, em nosso coração, a ideia, o desejo, o ideal, nós temos que partir para a segunda etapa dessa edificação. E o segundo princípio, irmãos, para qualquer edificação, sabe qual é? É a etapa do projeto, Diego. Dudu, não existe obra bem feita sem um bom projeto. Falo isso como experiência própria, irmãos, como projetista, sabe? Sei que tem muitos irmãos que falam, não, eu vou fazer a obra aqui do meu jeito, tal. No final sempre dá problema. No final sempre tem que quebrar, tem que refazer. Por quê? Porque não seguiu um bom projeto. Sabe onde que nós encontramos isso? É Bíblia. Leia comigo. Capítulo 22, versículo 11 e 12. Escute. Diz o seguinte. Versículo 11 e 12. Glórias a Deus. 22 não, meus irmãos. Capítulo 28, versículo 11 e 12. Veja o que diz. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre, com as suas casas e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. 12. E também a planta, ou seja, o projeto, de tudo quanto tinha em mente, a saber. Se você ler todo o contexto, você vai ver que Davi ele teve não somente o intuito, o desejo, mas ele teve a preocupação, irmãos, de fazer tudo conforme o Senhor lhe orientou. Então, o segundo princípio que eu encontro nesse texto é que toda edificação ela tem que ser muito bem planejada. Toda obra ela precisa de um bom projeto. É isso que nós encontramos aqui nesse texto. E também a planta de tudo quanto ele tinha em mente, ou seja, aquilo que nasceu no coração dele, agora passou a existir de forma visível. Isso é um projeto. É aquilo que nasce na mente, mas agora está em um papel. Uma planta. Irmãos, sabe o que eu aprendo com isso também? Que quando nós temos um desejo em nosso coração,
mas nós muitas das vezes não sabemos como mostrar isso. Sabe o que Deus faz com as nossas vidas? Deus, irmãos, Ele é o Deus que Ele mesmo nos dá essa própria planta, sabia disso? Porque o versículo de número 19 fala isso. Tudo isto, disse Davi, fez-me entender quem? O Senhor. E de todas as câmaras ao redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Então, irmãos, veja que o próprio Deus foi quem deu esse projeto para Davi. Ou seja, nasceu no coração de Davi, mas a planta, tudo como deveria ser construído, veio da parte de Deus. Então, faça uma associação comigo. Quando eu tenho um ideal, um projeto, um sonho, e esse projeto está de acordo com a vontade de Deus, não se preocupe, porque o jeito que você vai ter que fazer é com Ele. Talvez você não saiba como fazer, como começar, como iniciar, mas Ele está falando com você nessa noite, fique tranquilo, porque a forma como você vai ter que fazer, sou eu quem vou te dar, sou eu quem vou te orientar, e você veja em todo o contexto, irmãos, que Deus dá as dimensões, como que seriam, cada compartimento, medidas, modelos. Como que seria a liturgia, tudo vem da parte de Deus. Por quê? Porque esse desejo nasceu em seu coração com o propósito inicial de glorificar o nome do Senhor. Então, irmãos, eu entendo isso, que o projeto vem diretamente dele. Se o propósito é a glória de Deus, fique tranquilo, porque o projeto virá diretamente das mãos dele. É isso que o texto fala. O próprio Deus, com a sua mão, mostrou para Davi como seria essa construção. Para ganharmos tempo, para eu chegar no cerne desse sermão, nós precisamos passar para a terceira etapa. A primeira é um propósito, a segunda é um bom projeto, mas isso não é suficiente para uma obra ficar pronta. O terceiro princípio, irmãos, de qualquer construção é o princípio da execução. É colocar a mão na massa. É a etapa mais difícil, a mais dolorosa, a mais pesada, mas é a etapa mais gratificante. E, irmãos, no nosso contexto aqui desse capítulo 22, nós vemos que o rei Davi sabia disso. E Deus tinha falado com ele que ele não seria o homem que iria executar essa obra. Mas ele sabia da dificuldade, e no versículo 15 do capítulo 22 ele fala o seguinte: também tens contigo obreiros em grande número. E aqui ele destaca muitas funções. Ele fala, irmãos, que essa obra seria grandiosa. E para tal obra ser executada, que é a nossa terceira etapa, essa obra precisaria de homens valorosos, corajosos, dispostos para essa execução e para esse trabalho. Então, irmãos, escute, a construção nunca é feita só por uma pessoa. É isso que o contexto nos mostra. A obra do Senhor não é feita só por uma pessoa. Nesse trabalho aqui do corpo do Senhor, não existe espaço para individualismo. Não existe aquela questão de só eu posso, só eu sei fazer. Se não for do meu jeito, não presta. Se não for da minha maneira, não tem futuro. Aqui não. A igreja do Senhor não é feita apenas por uma pessoa. É por isso que a linguagem que Paulo mais usa, se referindo à igreja, é corpo do Senhor. E o corpo é formado por membros diferentes, interdependentes, mãos, pés, mas todos ligados, interligados. Essa é a igreja do Senhor. Então, o primeiro princípio que eu entendo da execução é que a construção nunca é feita só por uma pessoa. Todos temos um papel, escute. O tema fala, o nosso papel na edificação da igreja. Mas eu gostaria de, nesse momento, mudar. Porque o nosso, tem hora que é muito subjetivo, irmã Sônia. Nosso, se eu não fizer, o pastor Romário faz. Se eu não fizer, o pastor Otacílio faz. Mas nesse momento eu gostaria de mudar. E falar a edificação da casa do Senhor e o meu papel nesse trabalho. O meu. Porque quando eu falo o meu, aí eu me incluo. E eu assumo a responsabilidade. Então nessa noite eu gostaria de perguntar para você, qual que é o seu papel na edificação da igreja do Senhor? Porque eu falei que todos, sem exceção, irmãos, todos.
Todos nós que estamos aqui nessa noite, nesse plenário, temos uma importante função na execução desse importante trabalho da casa do Senhor. Então pense comigo, qual tem sido o seu papel? Você tem desempenhado essa função como o Senhor quer? Você tem assumido essa responsabilidade? Deus conta com você. Deus conta com o seu trabalho, com o seu esforço e com a sua dedicação. Sabe por que eu digo isso? Porque a obra do Senhor não se faz sozinho. Escute. Porque eu entendo, irmãos, a segunda questão. Que todas as funções desempenhadas aqui são importantes. Todas. Nesse trabalho de execução, irmãos, todas as funções, todos os cargos são importantes nesse trabalho. Os cargos diretos e indiretos. Aqueles mais visíveis quanto aqueles mais invisíveis. Sabe por que eu digo isso, irmãos? De maneira prática. Os irmãos sabiam que numa obra como essa aqui, ou em qualquer outra obra, de pequeno, médio ou grande porte, os irmãos sabiam que os elementos mais importantes, os mais vitais, são os que ficam escondidos que ninguém vê? Numa obra como essa, os irmãos saberiam me dizer qual que é o elemento principal? A fundação. Parabéns. E quem que vê qual é a fundação dessa igreja que os pastores usaram? Se é sapata, se é estaca, se usou baldrame, se não. Quem aqui consegue ver, irmãos? Da mesma maneira, esse princípio se aplica para as nossas funções como corpo do Senhor. E eu falo isso com muita graça da parte de Deus, porque o Senhor acendeu essa palavra em meu coração. E eu prego a palavra de Deus porque eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Então, irmão, se você que está aqui nessa noite tem trabalhado na casa do Senhor por tanto tempo, talvez esteja aqui nessa igreja desde o início, desde o primórdio, e o seu trabalho seja um trabalho, sabe, um pouco escondido, e você está falando, Deus, não estão me vendo, Senhor. Deus, o meu trabalho, irmãos, nós estamos vivendo na geração do estrelismo, na geração dos holofotes, na geração do reconhecimento, na geração de que os trabalhos dos bastidores não são reconhecidos. Muitos não dão importância para o trabalho dos bastidores, os irmãos do estacionamento. Eita, irmão Zezinho. Foi, irmão Zezinho? Foi, né, meu Zezinho? É, os irmãos da porta. Mas eu deixo eu falar uma coisa para você, irmãos. Nesses últimos dias eu tenho escutado, não é aqui no Jandaia não, é lá na igreja do Nicarágua, né? Escute. Obreiros, irmãos, líderes, falando isso, eu vou desistir do meu trabalho. Vou largar tudo, porque não estão me vendo. Essa palavra, esse tema, esse congresso está vindo diretamente de Deus para a sua vida. Ninguém está me reconhecendo, o meu trabalho parece que está sendo em vão. Deixa eu dizer algo para você da parte de Deus. A igreja de Corinto estava passando por esse mesmo problema. E isso chegou até o apóstolo Paulo. E sabe como que ele tratou esse problema com a igreja de Corinto? Capítulo 4, versículo 1. Sabe o que ele diz? Leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Olha a orientação de Paulo para esse problema. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Eu gostaria de frisar essa palavra ministros, porque tem hora que ela é mal interpretada. Ministro parece ser, sabe, um cargo importantíssimo assim, né? Algo de estrelismo, algo de holofote. No original, irmãos, no grego, koiné, essa palavra ministro, sabe o que significa? A palavra é ruperetas. E ruperetas, irmãos, sabe o que é? Era um servo. Era basicamente um escravo que tinha que ir no fundo do navio. E a única coisa que lhe dava era um remo para ele ir remando. Essa é a palavra ministros, ruperetas no grego. Ou seja, era um remador inferior. Ele ficava numa posição que ninguém via ele. A única coisa que ele tinha que fazer era remar. E se ele parasse de remar, ele tomava uma chicotada. E é isso que Paulo está falando, que os homens nos considerem como ruperetas. Ou seja, remadores inferiores. Escute, irmãos. Irmã Sônia.
Eu sabia que ia dar problema, mas... Oh, Jesus. Oh, irmão. Deixa dessa história de querer aparecer. Deixa com essa história de que se o meu grupo não cantar, não vai prestar o culto. Deixa dessa história de que se eu não aparecer, o trabalho não vai ser bem feito. Para com isso. Nós somos chamados para sermos ruperetas. Tem hora que ninguém vai me ver. A única coisa que vai ser notada vai ser o remo. E o remo é a palavra de Deus. Não interessa se eu vou aparecer, mas o mais importante é que a obra do Senhor continue sendo feita. A igreja é essa grande embarcação. E é movida por esses homens, esses ministros, esses ruperetas, que de noite não se cansam de remar, irmãos, porque eles sabem que o seu trabalho não é aparecer, mas é que a embarcação continue caminhando. Não estão me vendo, mas a embarcação está indo. Não estão me notando, mas o trabalho está sendo feito. Não estão me vendo, mas eu estou aqui na minha posição. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. O grande problema é que a nossa geração, muitos ruperetas estão querendo sair lá do cais, lá da parte inferior, e estão querendo se posicionar na proa do barco, Marcos. Oi, irmã Maria, eu tenho aqui o lembro. Obrigado. O grande problema, irmãos, é que muitos ruperetas estão deixando suas funções porque estão entendendo que ninguém está vendo. Estão entendendo que não tem valor. Estão entendendo que não estão sendo vistos. Eu gostaria de falar para você nessa noite. Já estou concluindo esse sermão. O seu trabalho é importante no Senhor. Seja ele indireto ou indireto, seja ele notado por muitos ou por poucos, continue fazendo a obra do Senhor. Você não sabe o tamanho da importância que tem o seu trabalho. Os trabalhos menos notados dentro de uma igreja são os mais importantes para o bom andamento da obra do Senhor. O trabalho de intercessão que muitas vezes ninguém vê, irmãos. Tem hora que é o que mantém uma igreja como essa de pé. E ninguém vê. Mas Deus está te vendo. Deus conhece a tua história, a tua estrutura. Ele sabe o esforço que você tem feito para continuar fazendo a obra do Senhor. Você sabe que Deus está falando contigo, você sabe. Você tem se esforçado, tem, sabe, feito o máximo. Tem desgastado a sua família. Mas a obra do Senhor não tem parado. Você é ruperetas nesse trabalho. E o seu trabalho tem uma grande importância na obra do Senhor. Escute. Finalizando, irmãos. Então, todas as funções nessa parte da execução são importantes. Todas as funções, irmãos, são necessárias. Mas o trabalhador, a pessoa, nunca será maior do que o projeto. Nunca. O trabalhador nunca será mais importante do que o projeto. Nunca. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Tem hora que nós nos sentimos insubstituíveis. O ego do coração humano fala, se eu não estiver na liderança, se eu não estiver nessa posição, o trabalho não vai dar certo. Deixa eu falar algo para você muito claro nessa noite. O propósito é maior do que o trabalhador. A obra é maior do que o trabalhador. Deus conta com você, conta. Seu trabalho é importante, é. Mas nunca deixe o orgulho subir ao ponto de falar, não, eu sou tal, eu sou estrela, eu faço, desfaço, não.
Entenda isso nessa noite. A obra é sempre maior do que o trabalhador. Entenda isso nessa noite. E terá horas que haverá a necessidade de troca de turnos. Irmãos, esse contexto aqui é maravilhoso. Versículos, capítulos 23, 24 e 25, já estou concluindo. Você vai perceber que Davi teve a importância de colocar turnos na edificação dessa obra. Sabe por que ele teve essa preocupação, irmãos? Que haverá momentos desse trabalho que nós iremos cansar. Não existe supercrentes como nós aprendemos de manhã, irmãos. No simpósio foi dito isso. Existirá um momento que você vai ter que parar um pouquinho. E isso não é feio, não é feio sentir cansaço, não. E quando chegar esse momento de parar, de haver essa troca de turno, reconheça que chegou o seu tempo de descansar um pouquinho. Reconheça que chegou o tempo de parar um pouquinho, deixar que outra pessoa assuma a sua função. Descanse um pouquinho. Amém? Amém, irmãos? Não tente, segurar tudo. Porque existe vida além dessa sua função. Amém? Existem vidas além da sua função. Irmãos, eu conheço história de pastores que não têm tempo de sentar em casa com a família porque eu preciso fazer tal. Visita todo mundo, mas não dá atenção para a sua família. Obreiros, líderes. Isso é um perigo, irmãos, isso é prejudicial. Porque nenhum sucesso ministerial compensa um fracasso no lar. Nenhum. Porque o meu primeiro ministério é a minha família. Do que adianta eu falar bonito aqui em um culto como esse, igreja lotada, se dentro de casa eu sou um obreiro que não tem valor para a minha família? Então o primeiro ministério que eu tenho que dar valor é para a minha casa. Porque se a minha casa estiver bem, se a minha família estiver bem, a igreja estará bem. A igreja é constituída por famílias, e se existem famílias saudáveis, consequentemente teremos igreja saudável. São princípios, irmãos. Finalizei, já dei meu horário. O primeiro princípio de qualquer edificação é o princípio do propósito. Uma ideia, um sonho, um ideal. Com essa ideia eu preciso de um projeto. Como vou fazer, medidas. Depois que eu tenho o projeto, eu preciso ir para a parte da execução. Mãos na massa, esforço, dedicação. Depois que eu concluo a obra, como já foi falado aqui, a obra está pronta, glórias a Deus. Você sabia de uma coisa, irmãos? A obra não terminou? Não terminou, irmãos, não terminou. Finalizei aqui agora. Não terminou, João. Porque existe uma etapa principal em qualquer construção, que é a etapa da manutenção. Se você não fizer manutenção, irmãos, na obra ela vai deteriorar e vai se acabando com o tempo. Na obra do Senhor é da mesma maneira. Existe o princípio e a etapa da manutenção. É por isso que eu falo para você, irmãos, que o trabalho continua. Foi dito que o templo está construído, mas existem coisas a serem feitas. Foi por isso que Paulo falou, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O que é isso? Manutenção. Ele fala, e depois de ter feito tudo, o que é que ele fala? Ficar firmes, o que é isso? Manutenção. Então, a palavra de Deus para você nessa noite é, há muito trabalho a ser feito, amém? Deus conta com você, seu trabalho é importante, mas permaneça firme, amém? E o versículo 16 fala o seguinte, escute. Sento agora, versículo 16 fala o seguinte. 1 Samuel 22:16. Isso, a parte B. Deixa, por favor, irmã Cláudia. A parte B diz o seguinte, 1 Crônicas 22:16. A parte B diz o seguinte, levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Amém? É isso que Deus espera da minha vida e da sua vida nessa noite. Disposição. Está cansado? Está com vontade de parar? A tua caminhada não acabou ainda. Levanta-te, pois, faze a obra. Mas e se vier a dificuldade, irmão César? O cansaço, o desânimo, as provações? Eis a grande questão. Não temas, o Senhor está contigo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.
Glórias a Deus. O Senhor falou conosco, irmãos. Amém? Eu não sei se você estava aqui na quinta-feira, mas aquele menino de quinta-feira, ele trouxe uma palavra mais ou menos nesse patamar. Ele disse que ficou 22 anos querendo assumir um trabalho. Lembra disso? 22 anos para ser o líder geral do campo. E quando ele menos esperava, o pastor chamou. Então, irmãos, não desanime. Esta palavra foi uma palavra de ânimo, de coragem. Os suberetas que trabalhavam lá no fundo do navio, foi sexta-feira, exatamente, que trabalhavam no fundo do navio, não era visto por ninguém. Mas, irmãos, muitas das vezes o seu trabalho, o Kleber não esteja vendo. Talvez alguns dos obreiros não estão vendo. Mas o fiel, o Deus verdadeiro, ele está te vendo e vai te recompensar. Amém? Então, fique firme, que realmente o Senhor está vendo a cada um que está fazendo a obra do Senhor. Glórias a Deus. Ainda estamos dentro da programação e hoje nós temos também uma apresentação de uma criança para fazer. E nós estaremos fazendo a apresentação. E eu queria convidar aqui o Rogério Felipe da Silva e a Andréia de Souza, Brasil. Glórias a Deus. Eles estão trazendo a filha, Manuela e Ayla Brasil da Silva. Glórias a Deus. E nós estaremos apresentando ao Senhor nosso Deus. Amém? Pode vir até aqui, por favor. Eles estão aqui. Eu vou ler 2 versos da palavra de Deus. Bom, glórias a Deus. Irmão, tinha um texto bíblico no livro de Gênesis, no capítulo 18, e vou ler 3 versos, na verdade, e diz assim o verso 10. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele, e era Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleites depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? É uma pergunta que ela fez. Irmãos, quando você que é casado, tem um filho, você fala com seu filho, faz uma correção e ele sai rindo, você gosta disso? Hã? Sara estava à porta da tenda, ouvindo o Senhor falar, e o Senhor falou e disse, Abraão, você e sua esposa terão um filho. Ela estava na porta, ali na porta da tenda, e riu, zombando do Senhor. Quando é uma risada de recebimento, ela é diferente. Mas aqui, ela zombava do Senhor. E ela dizia, o Senhor está com brincadeira comigo. É isso que ela quis dizer. O Senhor está brincando comigo. E ela riu do Senhor, no intuito de zombaria. Mas, irmãos, quem estava falando era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus forte, o Deus soberano, aquele que pode, aquele que manda, aquele que faz, aquele que gera, aquele que ressuscita, aquele que dá vida, aquele que é todo-poderoso.
e era ele que estava falando. Ele disse Sara, a Sara que teria um filho. E a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão e de Sara. Eu estou feliz porque este casal recebeu a bênção do Senhor. E a promessa de Deus também cumpriu-se nesta vida, neste casal. E hoje nós estaremos aqui apresentando esta criança ao Senhor nosso Deus. Vocês estão felizes por eles, irmãos? Nós estaremos orando e apresentando ao Senhor nosso Deus. Vocês estão felizes? Então, ok. Eu faço uma pergunta. Irmãos, essa criança faz parte daquele grupo do Novinho Brasil. E os avós estão aqui e estão felizes, né? E nós estaremos apresentando ao Senhor a Manuela Ayla Brasil da Silva. Vamos ficar de pé? Glórias a Deus. Aqui está o pai, Rogério Felipe da Silva, e a mãe, Andréia de Souza Brasil. Estaremos apresentando ao Senhor nosso Deus. Ore comigo. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento estamos aqui, Senhor, mais uma vez, e na Tua presença, apresentando, Senhor, esta criança, que agora, Senhor, precisamos mais do que nunca da Tua bênção e da Tua graça. E neste momento, Senhor, eu peço, dê saúde a esta criança. E também, Senhor, a partir de então, coloque o seu braço forte, protegendo, guardando, livrando, porque esta também é sua, Senhor. E eu quero pedir neste momento as mais copiosas bênçãos e sobre os seus pais. Deem graça, Senhor, para que eles possam criá-la no temor da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glória, glória, aleluia. Pode ir, pode vir. Vocês podem sentar por uns instantes, por favor, irmãos? Deus abençoe ricamente o casal.
nós estamos em festa. Tem um videozinho para passar ainda. E mais uns detalhezinhos. Amém, irmãos? Então, por favor, não se movimente. Vamos ficar atentos. Vamos passar aqui esse pequeno vídeo. Glórias a Deus. Ok? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Fazendo parte ainda deste conclave, eu queria perguntar a você que está aqui, que ouviu a palavra de Deus. E neste momento, você decide a estar também com Cristo. Aí você pode, daqui para frente, dizer, olha, no 43º aniversário, eu aceitei a Jesus como Salvador. Eu quero perguntar se entre nós tem alguém que ouviu a palavra do Senhor e esta palavra falou ao seu coração e você quer fazer parte deste povo que louva e exalta o nome do Senhor. Se tiver alguém entre nós, levante uma das suas mãos comigo, dizendo, eu quero aceitar a Cristo como Salvador. E esta igreja vai orar por você. Alguém que queira tomar essa decisão nesta noite, aceitando a Cristo como Salvador? Há 43 anos atrás, esse trabalho reiniciou-se aqui. Mas hoje nós estamos contando com a bênção e com a vitória. E você pode fazer parte. Tem alguém que queira tomar essa decisão nesta noite? Alguém? Não tem? Se não tem, que Deus nos abençoe, que você possa ter uma outra oportunidade e aqui
estar para ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, um minutinho que nós estaremos passando para as considerações finais. Uma Regina. Som. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu vou estar chamando as nossas meninas e meninos que nos auxiliaram muito, né, nesses dias. Eles se proporam a nos ajudar nessa lida, né? E viram um pouco dos bastidores aqui das festividades que nós temos. É bom para eles aprenderem, né? Porque afinal eu não vou estar aqui para sempre, a Arlete não vai estar aqui para sempre. Então os jovens têm que estar aprendendo. E aí eu vou chamar eles para estar entregando uma lembrancinha. A nossa irmã Ana vai estar entregando para o nosso preleitor da noite, nosso irmão César. Pode subir, Ana. Deus abençoe sua vida ricamente. César, aqueles que não sabem, ele também é nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. A nossa irmã Eduarda vai entregar uma lembrancinha para o presbítero, os cantores da noite, o irmão Romário e a irmã Ana Vera. Desculpa. Chama a esposa também. Chega no último dia, gente, o tic-tac já não funciona. Isso. Irmãos, como os irmãos leram aí no nosso videozinho, nós tivemos alguns irmãos, os construtores iniciais, né? Aqui presente conosco hoje nós temos a irmã Laura. Gostaria que ela ficasse em pé? Fiquei sabendo que ela carregou muito balde d'água para construir esse templo. E a irmã consegue vir aqui na frente? Então, a pequena Aira vai entregar um mimo para a irmã. Deus abençoe ricamente sua vida. Isso. E hoje, à frente desse trabalho, nós temos alguns homens de Deus, né? Fora os pastores que passaram aqui conosco, nós temos outros que estão aqui nos auxiliando e nos guiando todos os dias. O evangelista Novinho Brasil é um deles. O nosso irmão Gabriel vai estar entregando um pequeno mimo para ele. O irmão Kevin vai estar entregando para o irmão Jânio, que é um dos nossos copastor. Sim, lembrar. Nosso pastor Walter não está, mas o dele está guardado, tá bom? E o nosso pastor Kleber, a nossa irmã Fernanda vai estar entregando o nosso pastor. Pode subir, Fernanda. Ela é tímida, gente. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, eu chamei a Fernanda e os meninos para trabalhar, mas eles estão se desenvolvendo gradativamente. Eu também sou tímido.
Vocês não acreditam, mas sou. Sou tímido também. Mas no passar do tempo, Deus vai dando graça para a gente. Amém? Glórias a Deus. Queria chamar a Miriam também. Paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria aqui de convidar a nossa irmã Regiane e a nossa irmã Alessandra. A Rê, ela tem se dedicado bastante na obra do Senhor, né, irmãos? Feito um trabalho, aquela lá do... que ninguém vê, né? A gente vê por causa que a gente está aqui, ó. Então, ela e a Alessandra, elas se dedicaram bastante. Elas fazem até mais do que eu, viu, irmãos? Que sou esposa do pastor. Porque eu trabalho, eu fico falha nessa parte. Mas nós temos irmãos que estão na nossa retaguarda. E eu agradeço a Deus pela vida da nossa irmã Regiane, da Alessandra, que sempre que o pastor, né, tem falado com elas, eu sei que é difícil, tem dificuldade elas, mas elas de bom grado, elas sempre estão de coração aberto para estar ajudando a obra do Senhor. Rê e Alessandra. É simples, mas é de bom coração, viu? Irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos. Nós fizemos aqui o possível e falei com todos os ex-pastores. E os irmãos me passaram o telefone do Irã. O pastor Irã está em Portugal. E eu falei com ele também. E ele disse: Irã, eu sei que você veio aqui há poucos dias e ao mesmo tempo eu sei que o valor de uma passagem daí para cá é muito alto. Mas você é nosso convidado para estar participando das festividades. Ele agradeceu e pediu para que eu passasse para os irmãos a gratidão que a igreja teve por ele aqui e, ao mesmo tempo, pelo convite que nós fizemos para que ele pudesse estar aqui. Ele disse que não poderia estar por motivo da dificuldade financeira, mas ele parabenizou a congregação do Parque Jandaia e mandou a paz para todos os irmãos. Amém? E os outros que não puderam estar foi por algum motivo, porque os irmãos sabem que os dirigentes que dirigem congregação não é fácil. E muitas das vezes nós precisamos estar em 2, 3, 4 lugares. Quando vocês saem daqui, vocês vão para casa, mas a gente ainda fica no ar, né? E não é fácil. Eu quero agradecer os que participaram conosco e aqueles que não puderam participar. Que Deus possa estar recompensando. E também aos irmãos, aqueles que trabalharam e aqueles que não trabalharam. Mas aqueles que fizeram o trabalho